mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, seu irmão Medeiros. E hoje nós vamos comentar a respeito desse vídeo aí. Deus não habita em templos humanos? Será isso mesmo? Thiago Lima colocou um vídeo lá no canal dele. Neste lugar o apóstolo Paulo disse: Deus não habita em templos humanos. Será que foi isso mesmo que Paulo quis dizer? Bom, como de costume nesse canal, nós vamos deixar a Bíblia mesmo se explicar e vamos deixar o próprio Deus dizer, através da Bíblia, se ele habita ou não. Antes eu gostaria que você se inscrevesse e já ativasse a notificação. Toda vez que chegar vídeo novo, o YouTube te avisa. Também gostaria que você compartilhasse esse vídeo e que você nos ajudasse dando um like, escrevendo um comentário para que o YouTube possa recomendá-lo. E antes de entrar no vídeo, eu gostaria de convidar você para ir até meu canal, meu outro canal, que é um canal de teologia, esse que você está vendo na tela aí. Lá nós temos aulas inicialmente de hermenêutica, bibliologia, e terminando essas matérias, iniciaremos outras 2 matérias, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. Bom, sem demora, roda o vídeo. Na verdade são fardos pesados que a gente, Perfeito. desde pequeno, tem que ir pra igreja, tem que ir lá toda semana. E, na verdade, quando a gente foi ler a Bíblia e viu que Deus não habita em templos, eu me senti liberta. Gente, sério mesmo, de coração, eu fico muito triste quando eu vejo uma declaração dessa. Porque para a pessoa, como você viu aí, ir uma vez por semana na igreja são fardos pesados. Veja que coisa. Dá uma olhada na tela do seu aparelho, as distâncias percorridas pelo apóstolo Paulo apenas em sua primeira viagem missionária. Você tem uma noção, por exemplo, como você está vendo aí no gráfico, de Pafos a Perge, dá 250 quilômetros. Bom, totalizou 1.513 quilômetros apenas a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembrando que as pessoas iam de cavalo, carroça ou a pé. Lembrando que não havia carro, não havia estrada asfaltada, não havia lanchonete em beira de estrada, nada. As condições eram as mais precárias possíveis. Já pensou se o apóstolo Paulo achasse que isso era um fardo pesado? Agora, as pessoas que verdadeiramente são de Deus, elas não vão uma vez por semana na igreja. Por exemplo, aqueles jovens que na maioria das igrejas são os que louvam. Eles não aprendem a tocar violão sozinho, guitarra sozinho ou bateria sozinho. Eles vão lá ensaiar. E esse tempo que eles estão ali ensaiando para tocar seus instrumentos, para eles não é perda de tempo. Porque não estão fazendo para eles, estão fazendo para Deus. Para eles não é fardo pesado. Mas para pessoas sem espiritualidade, para pessoas que são vazias de Deus, tudo se torna um fardo. Por quê? Porque são carnais e naturalmente querem agradar a sua carne, sem dúvida. A pessoa lê um versículo que diz, olha, está escrito lá que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que não existe a expressão templo de pedra na Bíblia, mas também deixa isso para lá. E a pessoa quer tomar isso como base, sem respeitar as regras hermenêuticas, que nós vamos ver daqui a pouco. Por esse motivo, como eu falei no começo, eu criei um canal para que as pessoas possam ver as regras de hermenêutica, as regras de interpretação, e não tirar textos isolados, porque eu já vi os desigrejados falar, não, porque eles são versículos isolados, mas eles nem sabem o que significa isso, porque senão essa mulher nunca diria isso. Então, esse é o tipo de cristianismo a que você está sendo condicionado. Você está sendo condicionado, você que está me ouvindo, a ser uma pessoa mole. A ser uma pessoa que se chover não pode ir na igreja, se fizer sol não pode ir na igreja. Tudo vai lhe desanimar. Por quê? Porque você pode ler a Bíblia em casa. Mas a minha pergunta é, quem é analfabeto? Como faz para ler a Bíblia? E pior, como é que essa Bíblia chegou até aí? Você, pelo que viu eu falar aqui, já entendeu. A Bíblia chegou até aí
por causa de pessoas como o apóstolo Paulo, que não consideravam andar 1.510 quilômetros um fardo. Ele considerava um prazer para o seu Deus. E vou dar um exemplo bem contraditório do próprio casal que aí vos fala. Veja só, a pessoa acha ir uma vez por semana que ela pode ir de carro, pode ir de ônibus, que seja, uma vez por semana num local coberto, onde tem água, tem banheiro, onde tem cadeiras para sentar. E a pessoa vai até a Grécia, viaja não sei quantos quilômetros, coloca a vida em perigo andando de avião ou de navio que seja, para simplesmente falar uma coisa dessa. E não acha isso um fardo. E por que isso não é um fardo para pessoas como essas? Eu explico para você. Porque isso é um passeio turístico. Entende? Está agradando a carne. Não está fazendo aquilo para agradar a Deus. Está fazendo um tour pela Europa. Segue mais um vídeo. Nesse caso, nessas denominações religiosas atuais, a gente vê coisas muito parecidas com tudo isso. Sim, exatamente por isso que a gente não faz parte de nenhuma. Isso, exatamente por isso que a gente não participa de nenhuma denominação religiosa. Porque hoje, os templos religiosos que nós temos, eles são sustentados pelo dinheiro. Não necessariamente por isso que você não participa de uma denominação religiosa, como você fala. Embora os únicos religiosos aqui são vocês, o casal aí. Porque nós da igreja somos espirituais, nós estamos habituados a ver milagres, a ver curas, a ver transformações, a ver viciados recuperados. Vocês que só falam e não provam nada. E não tem como provar, né? Porque se a pessoa acha ir uma vez por semana um fardo, você imagina se a pessoa ia fazer como o apóstolo Tiago, que tinha um apelido de Tiago Joelho de Camelo. Você acha que uma pessoa dessa vai orar 2, 3 horas de joelho como Tiago fazia? Nunca. Jamais. Você acha que uma pessoa dessa tem coragem de ficar 3 dias sem comer, sem beber água, orando e jejuando para quebrar uma maldição? Nunca, jamais vai fazer isso. Ela vai dar desculpa. Ah, não, toda maldição foi quebrada na cruz. Ah, não sei o que tem. E vai ficar naquela desculpinha. Porque conhece pouco a Bíblia e é mole. Então, o motivo pelo qual saiu da igreja, você vai ver nesse vídeo aí. Tive um estalo realmente, assim, que eu comecei a enxergar que isso tudo estava errado. O primeiro ponto a me fazer enxergar isso foi quando eu estava procurando, lendo, entendi realmente o significado da parte de dízimos. Muito bem, eu acho que aí ficou bem claro, segundo a própria resposta dele e também os próprios atos dele, o motivo pelo qual ele saiu da igreja. E agora nós vamos ver um pouquinho a respeito desse tema que ele falou e desse trecho que ele falou aí sobre o apóstolo Paulo. Segue o próximo vídeo. Agora nós vamos explicar esse versículo que você viu na tela do seu aparelho, que está lá no vídeo dele. É um versículo retirado de contexto para dizer alguma coisa que não quer dizer. Quer ver aqui um exemplo? Olha aí na tela do seu aparelho. Êxodo 25:8. E me farão o santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, isso aí é o próprio Deus dizendo em Êxodo 25 para Moisés. Não é Elias inspirado por Deus, não é Ezequiel, Daniel, não é Paulo e também não é Jesus, é o próprio Deus. Ou seja, é incontestável. Paulo jamais chamaria Deus de mentiroso, mas calma que tem explicação isso, tá certo? Porque a palavra de Deus, ela não pode se contradizer, então tem como explicar. Eu e você, nós somos receptores de informações. Você aprende quando estuda na escola, você aprende quando vai trabalhar numa fábrica e alguém está treinando você para uma função. Nós somos receptores e ao mesmo tempo somos filtro. Podemos filtrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim em nossa vida. A Bíblia diz que Paulo, ele estava em Atenas. E a Bíblia diz, e segundo o vídeo do Thiago Lima, né, ele colocou um versículo lá, que Paulo se comovia, o Espírito de Deus, Paulo se comovia, o Espírito dele, com a idolatria da cidade. Não, olha, essa tradução que ele arrumou é a pior que tem. A tradução Almeida Revista e Atualizada diz que ele se revoltava. A de Jerusalém diz que o espírito dele se enchia de amargura. E a do rei James diz que ele ficava indignado com aquela situação. E por isso ele ia ter com os judeus e com os outros
que professavam uma fé parecida com a dele em relação ao porquê eles não faziam nada mediante aquela idolatria tremenda e pecaminosa. Porque a pessoa, quando ela recebe a palavra certa, quando ela recebe a doutrina correta, ela passa a ter a mente de Cristo. E aí as coisas que aborrecem a Deus, passa a aborrecê-las também. As coisas que deixam Deus indignado, passa a deixar indignado. As coisas que revoltam a Deus, passa a deixar a pessoa também revoltada. E a minha pergunta é: quando é que você viu Thiago Lima pregar contra homossexualismo, cigarro, bebida, festas que não prestam ou algo do tipo? Você já viu ele falar isso? Não. Por quê? Porque isso perde seguidores. Então, realmente ele não tem a mente de Cristo. E o que ele ensina é apenas para seguidores e para ganhar dinheiro. Agora eu vou falar para você. Paulo, quando disse que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas, você precisa entender que ele estava num local pagão. E é claro que a presença de Deus não estava naquele local. Deus jamais poderia se fazer presente naquele local. A explicação é muito simples. Mas você diz: poxa, mas o véu não se rasgou? Sim, e é óbvio que o que mais Deus quer é fazer moradas nas pessoas. Nós temos a condição de ser o templo do Espírito Santo. Isso não significa que Deus não habite ali. Até porque, se você notar nas Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que Deus se manifestava tremendamente tanto no templo de Salomão como no tabernáculo. Então é claro que ele se faz presente. Afinal, Paulo não estava querendo dizer ali que Deus não é onipresente. Ele é onipresente e pode estar em todos os locais. Outra coisa, o próprio Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 em meu nome. Então, como pode 2 ou 3 pessoas se reunir num templo cristão sem idolatria para adorar e glorificar o nome de Jesus e ele não está ali no meio? Isso é blasfêmia, isso é loucura, isso é uma coisa inconcebível que não se sustenta teologicamente. E vou dar um exemplo bem contraditório do próprio casal que aí vos fala. Veja só, a pessoa acha ir uma vez por semana que ela pode ir de carro, pode ir de ônibus, que seja, uma vez por semana num local coberto, onde tem água, tem banheiro, onde tem cadeiras para sentar. E a pessoa vai até a Grécia, viaja não sei quantos quilômetros, coloca a vida em perigo andando de avião ou de navio que seja, para simplesmente falar uma coisa dessa. E não acha isso um fardo. E por que isso não é um fardo para pessoas como essas? Eu explico para você. Porque isso é um passeio turístico. Entende? Está agradando a carne. Não está fazendo aquilo para agradar a Deus. Está fazendo um tour pela Europa. Inclusive, gente, por causa disso mesmo, tem 2 vídeos inteiros aqui no link da descrição só a respeito de tempo para tirar todas as suas dúvidas. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida